Nós estamos vivendo um processo, desde aí do impeachment, como o senhor destacou, que vem desmontando o Estado de diversas formas, né? Sejam ele na questões dos direitos, como também na estrutura mesmo do Estado. E agora, recentemente, o governo encaminhou uma reforma administrativa, e tudo em cima de um discurso de que o Estado mínimo vai solucionar o problema do país, principalmente em relação às contas públicas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse caminho do Estado mínimo num país que ainda não tem esse desenvolvimento que se pretende ter, né? O Estado mínimo, né, é uma das demandas fundamentais do neoliberalismo, ou do liberalismo econômico. Quer dizer, o que eles querem é que o mercado coordene toda a economia, né, e o Estado tem uma única obrigação: garantir que o mercado funcione e manter controladas as suas finanças públicas. O resto, o mercado faria. Isso é uma loucura, isso não faz sentido. Eu, há muitos anos, eu sou professor não só de economia, mas também de teoria do Estado. E quando eu defino o Estado, eu digo que o Estado é um instrumento de ação coletiva por excelência da nação. Quer dizer, quando nós temos objetivos nacionais, quando nós queremos o desenvolvimento econômico, quando nós queremos a liberdade, quando nós queremos a justiça, quando nós queremos, né, a proteção do ambiente, esses são os grandes objetivos nacionais. Quem é o instrumento para isso? É o Estado. É o Estado, é a nossa Constituição, é a nossa lei, não é? São os órgãos do Estado que garantem que essas políticas que estão definidas na lei sejam alcançadas. Não é? De forma que a luta contra o Estado é uma luta contra a nação também, porque a nação é que precisa desse Estado para poder, né, realizar os seus objetivos. O Estado mínimo é uma coisa, quer dizer, e uma coisa que é importante também observar, é que o neoliberalismo, quer dizer, a virada neoliberal aconteceu em 1980, lá no Norte. No Brasil, em 1990, 10 anos depois. Agora, em 2008, houve a crise. E desde essa crise de 2008, o neoliberalismo lá no Norte está em plena crise. Quer dizer, a ideia do Estado mínimo está abandonada. Quer dizer, não é só por pessoas detestáveis, né, como o senhor Trump, que é uma figura, né, mas que também não defende o Estado mínimo mais. Mas agora, por exemplo, na Europa, na França e na Alemanha, os dois governos adotaram políticas claramente desenvolvimentistas, né, fortemente contra a ideia de um Estado mínimo. Por quê? Porque eles perceberam que esse neoliberalismo não deu certo. Quer dizer, nós, entretanto, como somos atrasados, o nosso atraso é lamentável, porque foi exatamente no momento que estava sendo abandonado o neoliberalismo lá que nós entramos assim mais profundamente a partir do impeachment neste neoliberalismo desastroso para todos. Professor, um pouquinho antes do senhor entrar ao vivo, até enquanto estava resolvendo aquela questão técnica, a gente mostrava aqui ao vivo algumas imagens. Hoje houve uma tentativa de um saque a um caminhão de carne na Regis Bittencourt. A população cercou o caminhão para tirar carne de dentro do caminhão. E a gente tem visto a inflação dos alimentos chegar aqui ao Brasil. O arroz com feijão, que é a base da nossa comida, no nosso dia a dia, está subindo demais. Primeiro, se o senhor puder explicar rapidamente por que está acontecendo isso com o arroz e o feijão, o arroz principalmente está muito caro, e segundo, se há risco de fome e de desabastecimento no Brasil por causa dessa política extremamente liberal, de falta, inclusive, de estoques, né, para controlar a produção. Não, o problema de fome, quer dizer, e de revolta, a causa é muito clara, quer dizer, a causa mais direta é o Covid. Quer dizer, o Covid nós sabemos perfeitamente que atinge profundamente os setores mais pobres. Os mais pobres, os negros, quer dizer, os índios, são esses que são os mais atingidos, não é só no Brasil, em todo o mundo. Agora, o fato é que o Brasil e o seu governo têm adotado uma não política em relação a isso, né? E o Brasil não só é um campeão de mortes, quer dizer, o número de mortes por mil habitantes, por 100 mil habitantes, entre os países grandes, o Brasil é de longe o que foi mais longe. Por quê? Quer dizer, então, se você não está enfrentando corretamente os problemas, quer dizer, do Covid, um deles é esse.
é que nós fizemos uma coisa que foi boa, que foram R$600 de auxílio emergencial, que, aliás, foi conseguido graças à oposição e não graças, né, ao presidente. O presidente disse que não havia problema nenhum, que era uma gripinha apenas que havia no Brasil, e que ele não era responsável pela vida de ninguém. Né? Então, quer dizer, então, realmente, a crise que o Brasil vive inclui uma crise social. Ponto. A crise social pode levar a uma revolta, eu acho que isso ainda não está, de forma nenhuma, no quadro. Quer dizer, o Brasil precisa antes repensar realmente a sua vida política mais seriamente.